Apesar de ser algo muito comum em países como a América, o Reino Unido, o Canadá, investir é algo que em Portugal não falamos muito sobre. Mas antes de começarmos, quero deixar-vos aqui uma dica para verem o primeiro vídeo deste canal. Fala sobre alguns passos que são importantes fazer para começarmos a investir e, portanto, vejam este vídeo porque vai ser útil. Na minha opinião, só após cumprirem as 4 técnicas é que deveriam começar a investir. Pessoalmente, eu acho investir algo muito poderoso, pois vocês conseguem pôr o vosso dinheiro a trabalhar 24 horas por dia, ao contrário de vocês. Mas começando, vocês têm vários tipos de investimentos. Ok? Eu não vou aqui falar especificamente sobre cada um deles, mas basicamente vocês têm alguns investimentos que podem fazer, nomeadamente vocês têm ações de empresas, podem comprar dívida ao Estado ou a companhias, vocês podem também adquirir imóveis, fazer day trade, criptomoedas, P2P é uma possibilidade. Basicamente vocês têm vários tipos de investimentos e têm que adequar esses investimentos com o vosso grau de risco-tolerância, ok? Isto é talvez o mais importante, porque nem todos nós temos a capacidade, por exemplo, de ver uma ação nossa a descer abaixo do zero para menos 20, por exemplo, ok? Ou estarem preocupados se as pessoas a quem vocês arrendaram os vossos imóveis se vão pagar a renda no próximo mês, por exemplo, no caso dos imóveis. O que vos quero dizer desde já é que não vale a pena vocês ficarem estressados sobre um investimento que tenham feito, não vale a pena vocês ficarem ansiosos, tem que ser algo que vocês tenham algum proveito, que se divirtam, que seja interessante vocês fazerem, mas que não seja mais um problema. Quero-vos dizer agora o melhor investimento que vocês podem fazer na minha opinião, e eu acho que isso é investirem em vocês mesmos, ok? Porque é aquele em que vocês têm um risco menor e vão sem dúvida alguma ter o maior retorno. E podem fazê-lo através de livros ou cursos online, por exemplo. Outro incrível investimento que podem fazer é no vosso próprio negócio, especialmente em Portugal, onde os retornos no imobiliário e talvez no mercado de ações não sejam os melhores, ok? Então acho que investirem no vosso próprio negócio é uma grande vantagem porque é o negócio que vocês melhor conhecem. Malta, estes para mim são os investimentos mais importantes porque são eles que também vão permitir que vocês aumentem o vosso salário, que aumentem o dinheiro que entra em casa. E através deste aumento, vocês vão poder investir mais dinheiro e com isso criar estabilidade financeira ou até mesmo riqueza. Porque, sejamos realistas, se não vos sobrar dinheiro ao fim do mês, como vamos conseguir investir? E não é só isso, mesmo que vocês não consigam, ou não gostem, ou não queiram investir, uma vida em que vocês vivam mês a mês e que não vos sobre dinheiro ao final do mês é algo muito triste, é algo em que vocês estão sempre à espera de um problema ou de algo que vá abalar a vossa felicidade. Por isso, caso este seja o vosso caso, vocês têm que definitivamente apostar em vocês mesmos primeiro de tudo. Mas presumindo que vocês viram o meu primeiro vídeo e seguem todas aquelas técnicas, vamos então passar para a parte de começar a investir, ok? E aí acho que é uma regra de ouro vocês guardarem pelo menos 10% do vosso ordenado quando o recebem, ok? Mesmo antes de vocês pagarem a vossa renda, de tirarem dinheiro para a alimentação ou de pagarem a vossa conta da luz, vocês tirem pelo menos 10% do vosso salário para vocês mesmos. Esse dinheiro foi o dinheiro que vocês mereceram ganhar durante aquele mês. Esse dinheiro é vosso e é vosso para vocês guardarem. Por exemplo, se vocês ganharem 1000 euros, pelo menos 100 euros vocês guardam para investir, ok, mal? Existem vários livros sobre este tema, um dos que mais gosto é O Homem Mais Rico da Babilónia. Aconselho vivamente a comprarem. Agora vou-vos mostrar, através de um exemplo, o poder de investir. Temos estes dois amigos, o Rui e a Sandra. Ambos ganham 1000 euros por mês e ambos têm uma despesa mensal de 700 euros, sobrando assim 300 euros para investirem. Contudo, eles têm posições completamente diferentes no que toca a investir. A Sandra, e talvez por alguns medos do passado e pessoas que ela conhecia, perderam bastante dinheiro em ações, nunca se interessou muito sobre o tema e nunca quis investir o seu dinheiro dessa forma. Então, preferiu assim investir numa conta poupança tradicional, com um juro de 1%. O Rui, por outro lado, com o conhecimento que tem sobre os ciclos da economia e como ainda é jovem, tem o desejo então de ter um maior retorno e também não se importa de estar exposto a um maior risco. Vejamos agora então a seguinte tabela, em que temos o retorno do Rui e da Sandra a 5, 10 e 15 anos, com um respectivo juro de 8% e 1%. Como podem ver, a diferença é abismal. A Sandra, aos 5 anos, tem 18.465 euros. O Rui, por outro lado, tem 22.190 euros. Aos 10 anos, a Sandra tem então 37.876. O Rui tem 55.249. Esta diferença ainda se torna maior aos 15 anos dos seus investimentos, em que a Sandra termina com 58.282 euros e o Rui com 104.503 euros. Ou seja, no mesmo período de tempo, o Rui teve mais 46.221 euros do que a Sandra, ainda que ambos depositassem exatamente a mesma quantia durante esses 15 anos. Pior ainda, não estamos a contar com o facto da inflação,
que não é mais do que, por exemplo, o aumento do preço do pão, do café e de todos os bens que vocês usam. Se repararem, todos os anos eles vão aumentando de preço. Normalmente em economia nós contabilizamos à volta de 1 a 2% de inflação em média. Logo, a Sandra acabou por perder dinheiro com o seu investimento. Isto é importante porque se vocês entenderem um bocado sobre a inflação, ou pelo menos entenderem que, por exemplo, 500 euros valerá menos daqui a um ano e, consequentemente, daqui a 2, 3, 4, etc., conseguem entender facilmente que o dinheiro parado numa conta tradicional ou até mesmo numa conta poupança, vocês vão perder poder de compra com esse dinheiro no futuro. Neste exemplo, eu coloquei o ROI com 8% de retorno. Isto não foi um valor aleatório. Este foi um valor da média de um dos fundos de índice mais conhecidos mundialmente, o S&P 500. É um fundo de índice americano em que deu, na sua história, em mais de 100 anos, um retorno anual de 8%. Claro que vocês podem pensar, não quer dizer que o facto de nos últimos 100 anos ter dado um retorno anual de 8%, não quer dizer que o mesmo irá acontecer nos próximos 100. Contudo, é bastante provável que isso aconteça. Mas o que é um fundo de índice? Pergunto a vocês. Então, um fundo de índice não é mais do que um conjunto de companhias. Imaginem, no caso do S&P 500, nele estão contidas empresas como o Facebook, a Amazon, o Google, a Microsoft, a Coca-Cola, etc. Como podem ver, neste caso são as 500 maiores empresas do mercado americano. Logo, vocês não estão a apostar o vosso dinheiro no jogo ou não estão a tirar o vosso dinheiro a empresas desconhecidas. Vocês estão a participar, a ter uma parte, a ter uma ação, uma pequena percentagem de empresas mundialmente conhecidas. Até mesmo Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo e fez a sua fortuna no mercado de ações, considera os fundos de índice a melhor opção de investimento para mais de 90% da população. E na minha opinião, a seguir a investirem em vocês mesmos ou no vosso próprio negócio, investirem em fundos de índice é talvez a melhor opção. Pelo menos é o que eu faço e tem várias vantagens. Por exemplo, vocês não precisam de muito dinheiro para começar. Vocês podem começar, por exemplo, com 50 euros, caso queiram investir no S&P 500, por exemplo, e com isso vão ter uma pequena percentagem das empresas que falei anteriormente. Logo, com isso estão a diversificar muito mais e com isso não estão expostos a uma só empresa. Logo, o risco de vocês perderem o vosso dinheiro é bem menor. Contudo, o risco está sempre presente e é algo que vocês nunca se podem esquecer, ok? Por isso, o meu conselho é nunca invistam dinheiro que vocês vão precisar daqui a um ano, por exemplo, ok? Invistam sempre dinheiro que não seja necessário. E também, para controlar melhor a ansiedade, entendam que pelo menos entre 2 a 4 anos o mercado vai descer e as vossas ações vão valer muito menos. Contudo, aqui é que precisam de ter uma mente forte. Vocês precisam de entender que é normal isso acontecer, vai sempre acontecer, sempre aconteceu, e vocês têm que não vender as vossas ações, porque nunca se esqueçam, vocês têm exatamente o mesmo número de ações, elas apenas valem menos. Então, se vocês souberem que é normal isso acontecer no mercado, vocês podem esperar que o mercado recupere outra vez. Porque isso é o que tem vindo a acontecer, como vos disse lá atrás, nos últimos 100 anos do S&P 500, por exemplo. Como já perceberam, Warren Buffett é alguém que eu respeito muito e que também aprendi muito com. E uma das frases preferidas dele é que os investidores devem ter medo quando os outros forem gananciosos e gananciosos quando os outros tiverem medo. Em suma, isto quer dizer que vocês devem pôr mais dinheiro quando o mercado está em baixo e hesitar quando o mercado está em alta. Não estou a dizer com isto que vocês devem tentar controlar quando o mercado vai subir ou descer, porque isso é uma tarefa quase impossível. Só muito poucas pessoas no mundo todo conseguem fazê-lo. Tentem apenas serem consistentes. Todos os meses vocês metem uma pequena percentagem do vosso salário e concentrem-se apenas em fazê-lo a longo prazo. E estas são as principais dicas que eu vos quero deixar. Investir pelo menos 10% do vosso salário, começar o mais cedo possível. No meu caso, eu comecei, por exemplo, aos 26 anos, mas adorava ter começado mais cedo. Contudo, nunca é tarde para começarem e serem consistentes a longo prazo e perceberem que isto, no caso o fundo de índice, é um investimento a longo prazo. Ok, malta? É verdade, malta. Se vocês quiserem investir em ações, vocês têm primeiro que abrir uma conta online num broker. Em Portugal, pela pesquisa que eu fiz, a que me apresentou mais vantagens foi a DEGIRO. Eu neste vídeo foquei-me um pouco mais no fundo de índice porque é realmente um veículo de investimento o qual eu gosto bastante, mas se vocês tiverem interesse em que eu faça um pequeno vídeo sobre a minha opinião relativamente a outro tipo de investimentos, nomeadamente em Portugal, deixem nos comentários em baixo e já sabem, malta, até ao próximo vídeo. Não se contentem com pouco.